Pois bem, vamos nós. Quando Marcelo viu Viviane pela primeira vez, ele tinha uma absoluta certeza. Estava apaixonado. E é daquelas paixões que vão, e é difícil, vão antes do que o desejo. Porque o natural é o desejo esquenta a paixão esquenta o amor, e a sabedoria há de esquentar para sempre o amor. No caso dele, não. Ele tinha a certeza que ali estava a paixão que ele procurava para, enfim, transformar tudo num grande amor. Era uma história de amor que Marcelo quer construir. Mas não pense diferente que é com Viviane. Negativo. Viviane, que não mostra o rosto agora, tinha absoluta certeza que aquele sargento da aeronáutica era o homem que viria para sempre ficar na vida amorosa dela. Casaria e depois do casamento, ela seria a mulher mais feliz do mundo. Viviane engravida. Viviane engravida. E a essa altura, ela e ele já têm um bebezinho. E a felicidade daquela casa se torna ainda maior. Mas havia uma coisa que Viviane não percebia, e para ser sincero, diz ela, para ser sincera, ela diz que até hoje não consegue entender o que aconteceu. Porque naquele dia, ela estava em casa sozinha, quando ele chegou. Ela está sozinha e ele não diz uma palavra, ela está lá na cozinha, lavando a louça. Ela nem percebeu o marido entrar. E ela está aqui viva para contar. Ele entra e do nada, mas como se tivesse tido um ataque, ele tenta asfixiá-la. Ela desmaia e Marcelo então toma uma decisão de quem planejou. Liga para o resgate. Liga para o resgate e aos gritos diz: minha mulher tentou se matar. Imediatamente, o resgate chega e Marcelo não sabia. Viviane estava viva. Os laudos vão atrás de comprovações que possam dizer que ele a matou, mas há uma coisa que ninguém consegue entender: o porquê. Imagine um crime que durante 14 anos, certo? Esse homem ficou para ser julgado 14 anos. E agora, né, ela vivendo assim, escondida, 14 anos ela escondida. Agora, o sargento da aeronáutica, 14 anos depois, foi julgado. 14 anos para ter um julgamento de uma tentativa de assassinato. E ele foi condenado a míseros 9 anos de prisão. Não fica 6. E se bobear num recurso, fica na rua. A pergunta é: imagina o que essa mulher vive há 14 anos. Imagina mais do que isso, ou tanto quanto isso, o medo que ela tem nesse momento. Porque condená-lo não quer dizer que ele fica preso. E esse é mais um medo na vida de uma mulher que tinha a única certeza, única e firme certeza, de que tinha encontrado
um amor para sempre. Põe no Cidade. Passos que lentamente tentam encontrar um caminho. No trajeto de vida, essa mulher só encontrou um rastro de dor e passou a viver num vale sombrio e triste. Imagina uma pessoa que estava bem, daqui a pouco está num leito de um hospital, quase perdendo a vida, na qual os médicos estavam lutando para a sua sobrevivência. Viviane conta que foram 14 anos de muita luta na justiça para provar que o ex-marido Marcelo, um sargento da aeronáutica, tentou matá-la. Marcelo e Viviane foram casados por 2 anos e tiveram uma filha, que na época do crime tinha 10 meses. No dia do crime, era um domingo. A família estava em casa e, segundo a vítima, não houve nenhuma discussão entre o casal, nenhum problema. O Marcelo também estava em casa. Só que a Viviane chamou a irmã dela naquele dia para que viesse até aqui buscar a filha do casal. A bebezinha foi com a tia para a casa da avó, porque depois a Viviane iria para lá para o almoço de domingo. Só que antes disso, ela decidiu que aqui na casa dela era dia de faxina e ela começou pela louça. No momento em que a Viviane estava nesta posição na pia, foi quando ela percebeu a entrada do Marcelo. Na verdade, sorrateiramente, pelo que você me disse. Você só percebeu quando ele já estava bem aqui próximo a você? Sim, eu só percebi na hora que ele chegou, falou pra mim, chegou sua hora. Quando eu virei pra trás, ele pegou meu pescoço. Ele só falou essa frase? Só essa frase, chegou sua hora. Depois dessa frase, a Viviane, ela levou um golpe e ela desmaiou. Durante 30 dias, ela lutou pela vida em coma, internada em um hospital. Durante este período, o Marcelo teria feito de tudo para tentar provar que naquele momento a Viviane tentou contra a própria vida. Demorou até que realmente as provas e o laudo confirmasse que ele tentou matar a esposa e ainda, além de tentar matá-la, tentou forjar um falso suicídio. O laudo da perícia comprovou a tentativa de homicídio. Marcelo passou a responder pelo crime, mas em liberdade, durante mais de uma década. Neste período, chegou a ser promovido na carreira militar na aeronáutica e passou a ser sargento. E teria passado todo esse tempo sem ter contato com a filha, que agora tem 14 anos. Ela não teve o amor de pai. Ela não tem sentimento de pai na vida dela, ela nunca teve. Então eu não posso dizer que se tem algum sofrimento nela. Porque ela não teve, nunca teve um amor dele. Viviane diz ainda que na época do crime ela e Marcelo não tinham brigas. Ela não entende até hoje o motivo que o levou a tentar matá-la e que só passou a saber das supostas farsas do marido quando teve alta do hospital. Diz que ele foi lá no hospital, ele alegava que eu estava internada em problemas mentais, sendo que nada disso estava acontecendo, porque foi ele que tentou me matar. Ele, como se diz, ele perguntava pro médico se eu ia sobreviver, se eu ia ter algum tipo de sequela. Você ia ter problema psiquiátrico? Sim, se eu ia ter problema psiquiátrico, se eu ia lembrar de alguma coisa. Ele sempre batia nessa tecla, se eu ia lembrar de alguma coisa. Marcelo foi julgado e condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. Os últimos 2 anos ele passou recorrendo em todas as instâncias, até que ele perdeu. Um mandado de prisão contra Marcelo foi enviado aqui para a aeronáutica onde ele trabalhava. Um superior dele teria dado a voz de prisão e conduzido Marcelo até uma cela. Viviane se lembra cada detalhe do dia do julgamento, principalmente dos gestos do ex-marido. Quando ele passava assim, ele fazia assim com a patente dele, para dizer, ou seja, não vai acontecer nada comigo. Batia no braço? Batia no braço porque ele estava fardado. Ele batia no braço onde estava o sinal da aeronáutica, lá, o emblema da aeronáutica, para dizer assim, tipo assim, não vai acontecer nada comigo. O advogado de defesa de Viviane diz que Marcelo não tem mais como recorrer, mas também sabe que dos 9 anos que ele foi condenado... Daqui a pouco ele estará na rua, cumpre 1/6 da pena pela progressão de regime e já vai ter a saidinha temporária. Então daqui 2 anos, não passarão 2 anos
ele já terá os benefícios legais pela lei. Viviane teve sequelas depois de um mês na UTI. Fez fisioterapia por 2 anos. Para quem perdeu muito da vida, Viviane acredita que a pena dela foi muito maior do que a do ex-marido criminoso. Eu tive 14 anos de sofrimento. A minha família teve 14 anos de sofrimento. A sua pena foi maior que a dele? Foi maior que a dele. Mesmo tardando e o pouco tempo que ele vai ficar na cadeia, está sendo feita a justiça. É exatamente isso. Imagina uma pessoa ficar 14 anos escondida, um pai que 14 anos não vai ver a filha, e como disse o advogado, ele em 2 anos já tem direito à saidinha de pior, saidinha do Dia dos Pais. Ele que nunca foi pai na vida. Que tal? E é isso que a gente não consegue nem de perto entender por quê, exatamente por quê, né? Não se mexe e não se modifica a lei, e mais do que a lei. Não é a questão, não é o Código Penal, é isso que precisa entender. Tem o Código Penal e o Código de Execuções Penais. O Código Penal fala da condenação. O Código de Execuções Penais diz como essa pena vai ser cumprida. É esse que é o problema. Porque se esse dissesse tem que cumprir a pena de ponta a ponta, ele ficaria 9 anos na cadeia. Não, esse de execuções penais é o que fala da saidinha temporária, liberdade condicional, regime semiaberto, e com isso, não há punição. Esse é o problema. Alguém que tenta matar a esposa, que tem nesse momento um bebê, o cara mata, me dizer que ele em 2 anos, demorar 14 anos para um julgamento. Isso é a falência, né, da justiça. E agora dizer que em 2 anos ele está na rua, realmente ela falou certo. Ela é que foi condenada por ter escolhido mal o sujeito e condenada por ter ficado escondida todo esse tempo, na esperança que ele fosse condenado um longo tempo. Vai atrás no Brasil. E aqui, ó. Aqui, ó que casal lindo. Jane e Jonathan. Ela tem 20 anos, ele 23. Ela é recepcionista de um escritório de advocacia, uma série de planos, diferente dele, que só quer saber de sapé que aiá. Até que ela se cansa, porque ela estava fazendo quase que prova olímpica de sapé que aiá. E resolve terminar. Ele o quê? Ele diz, não pode terminar, não. Não precisa terminar, não aguento mais você. Aí ele manda uma mensagem para um amigo explicando os planos que ele tem. Pega um revólver, vai até a casa da menina. Ele diz, quer dizer que você não quer mais nada comigo? Deixa comigo que eu vou resolver o problema. Foi lá, matou a moça, para em seguida se matar. Põe no Cidade. Duas famílias arrasadas, desesperadas e 2 jovens mortos pela tragédia de uma paixão descabida. É uma questão inesperada que a gente não quer, não espera que isso aconteça, né? E muito ruim, muito ruim. Jane Carla, de 20 anos, foi assassinada dentro de casa pelo ex-namorado Jonathan Alves, de 23 anos, que se matou em seguida. A jovem terminou o namoro há 1 mês, mas o rapaz não aceitou o rompimento. E horas antes do crime, avisou a um amigo que faria algo porque não sabia viver sem a ex-namorada. De acordo com a polícia, era meio-dia quando Jonathan chegou aqui na casa dos pais de Jane. Disse que precisava pegar alguns documentos com a ex-namorada, mas ao entrar já chegou atirando contra Jane e depois se matou. Tudo na frente de uma criança de 9 anos.
prima da vítima. Jane Faria levou tiros, chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. Ela era recepcionista e ia completar 21 anos na próxima quinta-feira. Há 3 semanas, a jovem registrou ocorrência na Delegacia da Mulher contra o ex-namorado por ameaça e agressão. Arrasado, o tio do rapaz disse que não sabia que Jonathan tinha uma arma. Contou que o sobrinho trabalhava num lava-jato e que era um rapaz tranquilo. Ainda estava tentando entender o que aconteceu. Nós não tem nem palavra, o que tem é chorar e